Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Esse vídeo vai ser extremamente longo. Eu não sei se ele vai ser extremamente longo, mas ele vai ser longo. Bom, eu preciso dar o contexto aqui. Faz um tempinho que eu e um amigo meu do Discord chamado de Zé Pãozinho, que inclusive tem um canal no YouTube onde ele posta bootleg de música, eu vou deixar um link pro canal dele. Enfim, eu e ele estivemos escrevendo uma review para um álbum. É um álbum que não é de rock progressivo, na verdade é um álbum de dark ambient. É um álbum que ficou bem famoso pela internet aí uns tempos atrás. Ele se chama Everywhere at the End of Time. Eu e o Pãozinho escrevemos essa review juntos e eu postei ela em alguns servidores de Discord que eu tô. No servidor do canal eu não postei essa review ainda. Só no servidor, alguns outros servidores, tipo o falecido Festa do Chá, que era do Casa na Árvore. Enfim, eu vou ler a review para vocês agora e esse vai ser o vídeo. Vai ser eu lendo a review e mostrando algumas imagens relacionadas ao álbum, tipo as capas e coisas do tipo. Bom, a proposta aqui é fazer uma análise completa da obra, explicando o conceito, contexto e tudo mais. E se soar meio robótico é porque eu estou literalmente lendo a review. Então, bom, é isso. Vamos lá. Para começar, Everywhere at the End of Time é uma obra que consiste em um álbum sextuplo, sendo que cada um deles foram lançados separadamente, com o primeiro sendo lançado em setembro de 2016 e o último em março de 2019. O artista por trás dos álbuns é o músico inglês James Leland Kirby, que possui outros pseudônimos além do The Caretaker, tais como The Stranger, VVM e mais alguns. Esse é ele, eu vou dar um zoom na foto para vocês poderem ver esse cara aqui. Esse cara é muito legal, ele faz umas músicas muito boas. Eu preciso espirrar. Não, eu não preciso mais espirrar, que bom. Passou à vontade. Ok. Os primeiros álbuns do The Caretaker, lançados respectivamente em 1999, 2001 e 2003, buscavam reproduzir uma sonoridade que passasse a sensação da cena do salão do filme O Iluminado. O próprio nome The Caretaker é uma referência à obra. Mas de 2005 para frente, o artista começou a fazer projetos que buscavam representar doenças relacionadas à perda de memória, tais como a amnésia e posteriormente a demência, Alzheimer, por exemplo. Everywhere at the End of Time surgiu de uma ideia do Kirby de fazer com que o projeto The Caretaker em si pegasse demência, emulando sintomas para fazer com que o ouvinte tenha uma ideia de como é a degradação, como é ir perdendo gradativamente as memórias até chegar em um ponto onde não existe nada coerente dentro de sua mente. O álbum é dividido em 6 estágios, sendo que em fevereiro de 2019 foi lançado um álbum extra chamado Everywhere an Empty Bliss, com sobras e canções cortadas desse e outros álbuns, marcando assim o fim oficial do projeto The Caretaker. Essa é a capa do projeto em CD. Essa é a capa do CD de algum dos estágios. Eu não sei de qual exatamente. Bom, então vamos para o estágio 1. Lembrando que cada estágio possui uma descrição oficial feita pelo próprio Kirby. Eu vou ler a descrição do estágio 1. Aqui nós experimentamos os primeiros sinais da perda de memória. Esse estágio é como um belo devaneio, a glória da velhice e do recolhimento, os últimos dos grandes dias. Em geral, as obras do The Caretaker se resumem em canções de ballroom jazz dos anos 30 e 40 sendo editadas para representar algo. E aqui não poderia ser diferente. Logo na primeira faixa, A1 It's Just a Burning Memory, podemos escutar uma versão em loop de Heartaches do cantor Al Bowley. Provavelmente vocês conhecem essa, já que ela aparece com frequência em diversos memes por aí. Essa faixa é recorrente, sendo repetida em vários momentos ao redor do álbum. E também a mais marcante, a faixa que mais vai se infiltrar em sua memória, tocando em loop na sua cabeça por dias após você terminar de escutar Everywhere at the End of Time. Em termos médicos, o paciente no estágio 1 ainda não apresenta os sintomas da demência, e esta só pode ser detectada por meio de exames. As memórias ainda estão intactas. No contexto do álbum, porém, o estágio 1 na verdade é o estágio 2 da doença de Alzheimer, que possui 7 estágios ao invés de 6.
O motivo disso é que se Everywhere at the End of Time se iniciasse no verdadeiro estágio 1 da doença, nós temos um disco inteiro apenas com as samples, sem alteração alguma. Então mantenham em mente que quando o álbum estiver em um determinado estágio, ele consiste no estágio seguinte da doença verdadeira. Então o estágio 1 do álbum, na verdade, é o 2 da doença. O 2 é o 3 e assim por diante. Sendo que o estágio 1 de verdade não é representado no álbum. Fora os craquelados, que são extremamente comuns em discos de vinil, as canções são relativamente normais, com exceção da 5 Slightly Bewildered, que é um pouco cursed e soa diferente das outras faixas desse estágio. Para qualquer pessoa desprevenida, o estágio 1 pode passar apenas como uma compilação de canções antigas que seus avós provavelmente reconheceriam. Mas não você, você sabe qual é o contexto do álbum, e tem um certo receio pelo que está por vir quando ouve. Eu sei como eu passei por isso. Como a própria descrição desse estágio diz, aqui nós temos a glória da velhice e do recolhimento. O indivíduo aqui relembra suas memórias puramente. Com exceção dos craquelados, afinal nossas memórias nunca são 100% nítidas. Isso é normal. Bebam água. Uma coisa a se mencionar desse estágio é a ausência da faixa Quiet Internal Rebellions do vídeo oficial com o álbum completo no YouTube. Isso provavelmente foi uma jogada de Leland Kirby para causar confusão no ouvinte. O sentimento que me passa nesse estágio é nostalgia e um pouquinho de solidão. É algo agridoce, liminal. Eu sinto um certo desconforto ao ouvir esse álbum de noite com as luzes apagadas. É quase como se algo fosse acontecer, apesar de que aqui nós estamos revisitando o que já aconteceu. Isso provavelmente se dá devido ao fato de que eu estou ciente do contexto do álbum. Sei o que está por vir, mas não sei se gosto. Tudo que se segue é verdade. Esta é a capa do estágio 2. E a descrição oficial do estágio 2 é: o segundo estágio é a autorrealização e a consciência de que algo está errado, como a recusa em aceitar isso. Mais esforço é feito para lembrar. Memórias podem ser mais longas com um pouco mais de deterioração. O humor pessoal é geralmente menor. Vamos lá então. A confusão mental agora é algo real. É possível notar claramente a maior deterioração da qualidade das faixas, onde o chiado se torna mais presente e de certa forma repetitivo. Agora, prolongadas e repetitivas, as faixas parecem se despedaçar aos poucos, lentamente se tornando vazias e melancólicas, de certa forma até mesmo mórbidas, ecoando e se deixando levar em meio ao espaço vazio, frio e infinito, que tende a se estender cada vez mais na mente do paciente. Seria interessante mencionar as faixas C3, What Does It Matter How My Heart Breaks, C4, Glimpses of Hope in Trying Times e D3, Lost Moments of Pure Recall. Na faixa C3, podemos reconhecer a faixa que abre o estágio anterior, It's Just a Burning Memory, porém agora murcha e devastada pelo esquecimento, com um constante eco que se prolonga em seu final abrupto e seus acordes mais soltos e fracos. Lembrando que a sample de It's Just a Burning Memory usada nessa faixa não é a mesma sample da It's Just a Burning Memory do estágio 1. São duas versões de Heartaches diferentes. O destaque vai para a faixa C4, que por si só já conta toda uma história por meio de sua sonoridade. Ela pode ser interpretada como sendo uma sequência de tentativas do paciente de se lembrar de algo, onde depois de muito esforço a memória, representada por uma melodia de violino, consegue ser resgatada. Essa é a única faixa em toda a obra onde se ouve o que parece ser uma guitarra. Na faixa D3, vemos, como o título sugere, os últimos momentos de uma lembrança pura e quase intacta pela demência, que aos poucos toma conta do paciente. É bela, porém fria e melancólica, e nos dá o último vislumbre da sanidade, e que, como diz a última faixa desse estágio, D5, The Way Ahead Feels Lonely. Não existe mais escapatória. A partir de agora, o declínio já se iniciou. Estágio 3. Descrição oficial. Aqui somos apresentados algumas das últimas memórias coerentes antes que a confusão role completamente e as névoas cinzentas se formem e desapareçam. Os melhores momentos foram lembrados. O fluxo musical em alguns lugares é mais confuso e emaranhado. À medida que progredimos, algumas memórias singulares tornam-se mais perturbadas, isoladas, quebradas e distantes. Essas são as últimas brasas de consciência antes de entrarmos nos estágios de pós-consciência. Vamos lá então.
Assim que o estágio 3 começa com Back There Benjamin, nós já podemos perceber a deterioração das faixas, que estão obviamente mais quebradas e distorcidas. A faixa é uma versão bem mais quebrada de Libet's Delay, não confundir com a faixa Libet's Delay do álbum An Empty Bliss Beyond This World. Aqui podemos perceber duas samples da mesma canção tocando ao mesmo tempo. Aliás, podemos reconhecer diversas faixas desse álbum no estágio 3, como por exemplo a própria faixa título An Empty Bliss Beyond This World, uma versão distorcida da faixa título do álbum. Uma ótima técnica que o álbum utiliza para garantir que o ouvinte perceba a deterioração é com a faixa Heartaches, que toca anteriormente em It's Just a Burning Memory no estágio 1 e em What Does It Matter How My Heart Breaks no estágio 2. Aqui no estágio 3, ela toca nas faixas And Heart Breaks, Burning Despair Does Ache, Aching Cavern Without Lucidity e Mournful Camaraderie, que ficam progressivamente mais distorcidas e se distanciando do sample original. Como essa é a faixa mais memorável, a deterioração gradual acaba se tornando mais nítida para quem ouve e trazendo mais imersão para a experiência. Existem diversas teorias feitas por fãs em relação a esse estágio. Uma delas é sobre a faixa E7, Bewildered in Other Eyes, que soa bem diferente do resto do álbum. A melodia original dessa canção se chama The Prettiest Little Song of All, e segundo as teorias no contexto do álbum, ela se trata de uma memória de infância. Outra das teorias é sobre a capa do estágio 3, que assim como todas as capas de Everywhere at the End of Time e assim como as de outros álbuns do The Caretaker, foi feita pelo pintor Ivan Seal, amigo próximo de Kirby. Perdoe-me, eu havia esquecido de pegar uma foto do Ivan Seal, mas esse cara aqui é ele, tá bom? Esse é o Ivan Seal. Ok, continuando aqui a leitura. A teoria diz que a capa do estágio 3 representa sinapses. Embora essa teoria não tenha sido confirmada, existe uma certa semelhança. As faixas desse álbum em geral são bastante com algo que você ouviria nas outras obras do The Caretaker, devido ao fato de estarem visivelmente distorcidas, porém ainda quase perfeitamente reconhecíveis. Existe uma vibe perturbadora, algo que te assombra enquanto você ouve. Algumas das últimas faixas daqui possuem uma sonoridade semelhante ao álbum Deleted Scenes Forgotten Dreams, inclusive. Elas possuem uma ambiência deliciosa de se ouvir e chegam a ser relaxantes. Medicamente, nesse estágio o paciente já não consegue lembrar certos eventos do passado, se confunde em relação ao lugar que está ou em relação à data, precisa de ajuda para se vestir, entre diversas outras coisas. Apesar disso, o paciente ainda possui consciência de sua situação. Antes de avançarmos para o estágio 4, eu acho importante dizer aqui que entre o tempo de lançamento do estágio 3 e do estágio 4, a sequência de álbuns foi quebrada devido à morte do escritor Mark Fisher, amigo próximo de James Leland Kirby, o que resultou no lançamento do álbum Take Care It's a Desert Out There, como homenagem ao falecido. Hora do estágio 4. Descrição oficial. O estágio 4 pós-consciência é onde a serenidade e a habilidade de recordar memórias singulares dá lugar a confusões e horror. É o início de um eventual processo onde todas as memórias começam a ficar mais fluidas por meio de emaranhamentos, repetição e ruptura. Vamos para a review. Aqui nós deixamos de lado a ambiência tranquilizante da segunda metade do estágio 3 e chegamos ao caos do Post-Awareness Stage 4. Como o próprio nome diz, aqui o paciente não possui ciência de seus arredores, não sabe onde está na maior parte do tempo e nem consegue ser um membro funcional da sociedade. Ele já não está mais consciente. Se nos estágios anteriores nós conseguimos discernir uma faixa da outra, aqui não. Temos vários sons colados e interligados, se emaranhando em um bolo de barulho sem sentido. Podemos reconhecer alguns pedaços de faixas anteriores, como Heartaches, por exemplo. Mas essas memórias logo dão lugar a mais nonsense, criando uma sensação de confusão. Os estágios a partir do 4 em diante passam a possuir apenas 4 faixas cada um, cada faixa tendo por volta de 20 minutos de duração, ao contrário dos estágios anteriores, que possuíam diversas faixas de 3 a 6 minutos.
O som aqui parece abafado, distante e dividindo o espaço com chiados constantes. Trechos de áudio param abruptamente para dar lugar a outros trechos pertencentes a outras músicas, principalmente na faixa H1. Nesse estágio, todas as faixas têm o título de Stage 4 Post-Awareness Confusion, com exceção da I1, que se chama Stage 4 Temporary Bliss State. Na metade final da faixa H1 começa um segmento que dura uns 6 minutos de barulhos infernais, do qual a fanbase do artista os refere como Hell Sirens. Se existe um inferno, esse é o barulho de lá. Uma melodia ominosa que soa como se o álbum em si estivesse gritando por socorro, escuridão sonora estuprando seus tímpanos. Realmente sinistro. Depois de algum tempo, foi descoberto que o sample utilizado para esse segmento específico pertence à canção Granada, da banda Mantovani and His Orchestra. Apesar da faixa I1 se chamar Temporary Bliss State, a sonoridade dela não me acalma muito. Ela soa mais deprimente do que qualquer outra coisa, e como sabemos, Bliss significa bênção. Uma coisa que eu acho legal é que dá pra notar que Leland Kirby reutilizou o sample de The Prettiest Little Song of All da E7 nessa faixa. Destaque também para a deliciosa faixa J1, com uma vibe mais melancólica e intimista que passa aquela sensação de uma noite fria e chuvosa. Uma ótima maneira de encerrar o estágio 4. Quem gosta de assistir vídeos de terror na internet provavelmente vai reconhecer essa faixa presente no famoso vídeo Blood Floats on Blood, que faz parte do RG Trolled. No fim, percebe-se que existe uma diferença enorme entre os estágios 3 e 4, já que no 3 o paciente ainda mantém a sua lucidez. Já no 4, ele perde a consciência de sua condição, não consegue mais trocar suas roupas direito, perde a noção de tempo e fica repetindo questões do qual acabou de obter a resposta. Se você se impressionou com a sonoridade do estágio 4, tenha em mente que daqui para frente a situação só piora. Estágio 5. Descrição oficial. Enredamentos, repetições e rupturas mais extremos podem dar lugar a momentos mais calmos. O desconhecido pode soar e parecer familiar. Muitas vezes o tempo é gasto apenas no momento que leva ao isolamento. Vamos lá ler o que eu escrevi sobre o estágio 5. O terror da neblina de uma mente agora quase vegetativa consome por completo o paciente. A deterioração das faixas já não é mais algo incômodo ou grosseiro. Me desculpem, eu disse que eu escrevi, mas na verdade eu acho que esse segmento foi o pãozinho. Enfim. A deterioração das faixas já não é mais algo incômodo ou grosseiro. Se tornou normal e até mesmo gentil. Ao contrário da constante agressão que incomodava a cabeça do ouvinte durante o estágio 4. Não é necessário comentar sobre a distinção e peculiaridade das faixas desse estágio, pois quase não existem mais distinções. Longas, repetitivas, cansativas e sem esperança. São ao mesmo tempo as mesmas e também distintas como um abismo. Quando eu ouvi o estágio 5 pela primeira vez, confesso que a sensação que eu senti era de tédio, como se as faixas não acabassem nunca. O fato de as faixas serem extremamente repetitivas e sem muita variação ajuda para causar esse sentimento que com certeza é proposital. O paciente tem relapsos de uma vida que não mais se recorda ou sente viver. Instrumentos de sopro, soltos em mares de chiados agudos e melancólicos. E as vozes? As vozes que dizem coisas sem sentido. Forma ou razão? São lamentos? Esperanças? Não importa, pois não fazem sentido. Apesar de tudo, ainda existem momentos que se diferenciam do resto do estágio. Um exemplo disso é um segmento popularmente conhecido pela fanbase como Was It a Dream, presente na faixa K1 Stage 5 Advanced Plague Entanglements, onde pode-se ouvir uma melodia muito clara que se distancia de toda a confusão que infesta essa parte do álbum. Nessa mesma faixa, existe um segmento de mandolim que não existe em nenhuma outra obra do artista, e nem mesmo no próprio álbum. É teorizado que essa parte em específico se trate de uma memória falsa, fenômeno que pode ocorrer com pacientes da doença. Em M1 Stage 5 Synapse Retrogenesis, pode-se reconhecer o sample da faixa título do segundo álbum, lançado sob o nome de Caretaker, A Stairway to the Stars. Obviamente aquela soa bem mais distorcida e ecoada do que a versão original. A teoria da retrogênese de sinapses
sugere que a deterioração presente no cérebro de uma pessoa com Alzheimer é inversamente proporcional ao modo do qual as memórias foram formadas. Ou seja, memórias recentes têm mais chance de desaparecer, enquanto memórias mais antigas têm uma maior chance de preservação. Também tem a última faixa desse estágio, N1 Sudden Time Regression into Isolation. Nela, as melodias de paixões inexistentes parecem se ordenar pela última vez em poucos segundos, quase que como um ato de piedade de uma já defunta mente. Aproveite o restante do caos que agora está bem mais quieto, antes de ir para o próximo e também o último estágio desse álbum. Estágio 6. Descrição oficial. O estágio 6 pós-consciência não tem descrição. É sério, é isso que está escrito. O estágio 6 pós-consciência não tem descrição. Enfim. Antes de prosseguirmos, eu preciso contar uma historinha. Imagine a seguinte cena. Eu já havia escutado todos os estágios da obra, com exceção do último. Já tinha passado de meia-noite e eu deveria estar dormindo. Mas era um sábado, então eu resolvi terminar a obra de uma vez por todas. Sabendo disso, o Zé se juntou a mim no canal de voz do extinto Festa do Chá, servidor de Discord, para que pudéssemos ouvir juntos a conclusão dessa jornada. Como já mencionado, era madrugada. As luzes da sala onde eu estava haviam sido completamente apagadas, e todas as outras pessoas da casa estavam dormindo, deixando o ambiente escuro e desolado. A sonoridade que eu me deparei ao clicar no play poderia ser descrita da exata mesma forma que eu descrevi a sala em que estava, sombria e desértica. Aqui o álbum se torna 100% ambiente, sem sinal do caos que outrora agredia nossos ouvidos. Uma vez ou outra você consegue ouvir algum som indistinguível vindo de um instrumento musical aleatório, que logo é engolido pelo chiado silencioso. Lembro-me de dizer para o Pãozinho no chat do servidor que eu me sentia como se estivesse caindo em um abismo infinito completamente ausente de luz, em que vez ou outra um fósforo aceso caía e passava por mim, dando algum sinal insignificante de claridade e rapidamente se esvaindo. Quase não dá para chamar os sons além do chiado de música. Tudo que outrora rastejava é foda, hein, Iago? Parabéns. Tudo que outrora rastejava pelos salões da mente agora é simplesmente uma confusão perpétua, interrupta e piedosa diante de uma queda livre em um abismo de esquecimento. Não é mais sobre não se lembrar, é sobre não existir. O sexto estágio da obra é o mais peculiar de todos, não por suas distorções, mas pelo valor emocional e brutal que carrega. Quem o escuta compreende já em seus primeiros segundos de que é o fim de existir sem compreender que existe e de esquecer o que uma vez pensou ser eterno. É um adeus às memórias de vivências, o adeus às pessoas que passaram pela vida. Está tudo se acabando e desmoronando. É o ato de piedade final. P1, A Brutal Bliss Beyond This Empty Defeat, é a retrospectiva mais melancólica e estonteante que você possivelmente verá em alguma obra musical. Um eco gritante e doloroso engole as salas vazias e emboloradas da mente, consumindo tudo que um dia foi uma experiência, uma pessoa, uma paixão e uma tristeza. É possível ouvir passos, vozes, notas soltas que em sua forma mais pura e caótica criam a melodia que aguarda o fim. Já a faixa R1, A Place in the World Fades Away, é a magnum opus do esquecimento, da efemeridade, é a faixa mais significante do estágio. Um silêncio ameaçador que dá lugar a sons contínuos e aterrorizantes que um dia foram algo coerente. Em seguida, um drone de um órgão emerge da escuridão, abrangendo o ouvinte um fluido sonoro, o puro suco do Dark Ambient tomando conta de sua alma. Esse som é o calor da morte em um corpo defunto que ainda respira sem nem lembrar que um dia foi algo. Nessa altura do campeonato, o indivíduo se encontra em estado terminal, um perfeito vegetal humano existindo sem existir. De repente, o som é abruptamente interrompido, deixando para trás apenas chiados e craquelados de vinil. Então, passos e uma tosse, seguido por um coral de igreja, dando início ao clímax do álbum.
Quem já é familiarizado com a discografia do The Caretaker vai provavelmente reconhecer a melodia de cara, já que esse exato mesmo coral foi utilizado nas faixas Friends Past Reunited e Friends Past Re-United, presente nos álbuns Selected Memories from the Haunted Ballroom e A Stairway to the Stars, respectivamente, além de também ser utilizada em uma das partes de Deleted Scenes Forgotten Dreams. Há quem diga que esse momento em específico representa uma lucidez terminal, fenômeno onde os pacientes de Alzheimer recuperam plenamente suas memórias poucas horas antes de perecerem, mas eu pessoalmente vejo essa parte como a morte do paciente mesmo. Um perfeito coro celeste anuncia o fim do sofrimento e da confusão. Em seguida, um minuto de silêncio é dado para uma vida que se dissipa, enfim se tornando todos os lugares no fim dos tempos. Hora do encerramento. É inegável o sucesso de Everywhere at the End of Time nos anos mais recentes, com milhares de vídeos de react e análises sobre o álbum no YouTube. Essa febre alavancou ainda mais o nome de James Leland Kirby, que era um artista extremamente nichado antes do estouro, e também do codinome de Caretaker, já que Kirby costumava ser mais conhecido por seu trabalho como VVM. O fato é que esse álbum, além de ser uma odisseia pelos estágios da demência, também funciona como uma retrospectiva do trabalho de Kirby como The Caretaker, contando com o retorno de melodia de álbuns anteriores e também dos álbuns mais antigos, principalmente nos últimos estágios da obra. Everywhere at the End of Time também ajudou a divulgar conhecimento sobre a demência e principalmente sobre o Alzheimer, que ao contrário do que algumas pessoas pensam, é uma doença que degenera o cérebro fisicamente, não se tratando de apenas simples perdas de memória. Além disso, essa foi uma ótima maneira de matar o projeto The Caretaker. Apesar de Leland Kirby não lançar mais álbuns com esse nome, ele ainda faz shows utilizando o pseudônimo. Eu vou deixar na descrição o link de uma gravação de plateia do show dele no festival Primavera Sound, para que vocês possam ver como ele adapta o catálogo do The Caretaker para um contexto ao vivo. Em seguida, um capítulo bônus que foi escrito inteiramente por Zé Pãozinho. Bônus Demência e Arte. Todos sabem dos males da demência, o Alzheimer, a perda de memória e o quão horrível isso é. Se você já conviveu ou já experienciou conversar com alguém que sofre deste mal, sabe o quão doloroso e deprimente é ver um indivíduo nesse estado de confusão e esquecimento. Porém, um dos lugares do qual mais podemos perceber as consequências da doença no indivíduo é no caso do artista William Utermohlen, 1933 a 2007. Mesmo após ser diagnosticado com a doença em 95 e já sofrendo de perda de memória desde 91, continuou a desenhar autorretratos e deixando visíveis as marcas da deterioração de sua mente. O primeiro que podemos ver data de 67, época em qual ele ainda era jovem e são. No segundo, já em sua velhice, ainda não são tão aparentes as deformidades da mente. Já no terceiro, vemos que já não mais podia reconhecer direito simetrias e faces, desenhando o rosto borrado e triste. Tudo vai se deteriorando mais e mais até ficar quase irreconhecível em seu último autorretrato datado de 2001. Apesar de que aqui tá falando que é de 2000. Ou o Pãozinho errou, ou essa foto aqui errou. Eu não sei qual dos dois. Enfim, uma forma vazia que tenta miseravelmente se lembrar de como um dia foi um rosto de um homem que um dia existiu. É isso, essa foi a review que eu e o Pãozinho ficamos trabalhando para completar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, porque a gente ficou muito tempo escrevendo. Eu, inclusive, peguei para reescrever algumas partes. Eu mudei algumas coisas pro vídeo, inclusive. Passou por algumas reescritas essa bagaça aí. E eu acho que ficou uma review boa aqui que cobre toda a obra. Inclusive cobre mais do que a obra, né? Já que o Pãozinho fez esse capítulo extra sobre o William Utermohlen. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Desculpe por isso. Realmente me desculpe por isso. Isso não estava programado. Enfim. Esse foi o vídeo. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. E
Se você gostou, dá like e se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito no canal. E comenta alguma coisa, o que você quiser comentar, caso você queira comentar alguma coisa, também me fala, "Ah, ficou legal, ou sei lá, me xinga se você não gostou, eu não sei. É isso, muito obrigado e tchau.